Alô você, eu quero começar mais uma devocional diária para nossa meditação e edificação no dia de hoje. Eu quero falar com você sobre vencendo os vícios. Vencendo os vícios. Esse é um assunto que ninguém gosta de falar, principalmente quem é viciado, né? Então eu quero ler aqui para você Provérbios capítulo 14, versículo 12, que diz assim: há caminho que ao homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. Jesus, ele veio não somente para nos salvar, mas ele veio também para nos ajudar a resolver os nossos problemas pessoais. Ele não somente nos prepara para a eternidade, mas ele quer que a gente tenha uma vida boa aqui na terra. E uma das coisas que, de fato, é problemática na vida do crente e na vida de qualquer pessoa são os vícios. E os vícios, eles são bem abrangentes. Nós temos vícios em comida, vícios em jogos, vício em compras, vício em trabalho, vício em pornografia, vício em internet, vício em games, vício em álcool e drogas, vício em fumo. E tem gente até viciada em remédio, né? O que é um vício? Um vício. A palavra adictus, que é uma palavra latina, diz que o vício é render-se aos deuses. O que significa isso? Significa que o vício, de uma certa forma, é uma adoração, é uma idolatria. Uma idolatria. O vício, ele é a melhor coisa, ou foi a melhor coisa, até se tornar a pior coisa. Geralmente o vício, ele começa com prazer, ele começa com alegria, ele começa com a satisfação. Mas a repetição constante gera dor. Por isso que Provérbio diz, há caminhos que aos homens, que aos nossos olhos, que ao homem parece direito, mas depois são caminhos de morte. E esse é o problema do vício. O vício, ele custa muito. O vício custa para a sociedade, o vício custa para a família do viciado e o vício custa também para o viciado. Ser viciado é estar fora de controle, é estar dominado pelo vício, por aquela coisa que é viciante. A Bíblia fala, e aí a gente precisa tomar cuidado, porque há determinados vícios que depende ou influencia a sua condição eterna. A Bíblia fala claramente isso, que não herdarão o reino dos céus os beberrões, os comelões, os viciados. Então, está lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versos 9 e 10. Mas eu queria destacar a formação do vício. O vício, às vezes, começa com uma dor, às vezes o vício começa com uma fuga, um escape. Às vezes o vício, ele começa justamente prometendo algo, lhe enganando, oferecendo algo que ele não pode lhe dar. E aí, daqui a pouco você começa a justificar o vício, você começa a defender o vício, você se decepciona e começa a negar a existência do vício. Mas eu quero trazer uma palavra de encorajamento para você, porque a primeira coisa que eu quero deixar para você claramente, você que está lutando com algum tipo de vício, é que Deus conhece você e ama você do jeito que você é, com os vícios que você tem, com os pecados que você tem. A graça de Deus, ela é maior do que os nossos pecados. Então, não importa o vício, venha a Deus como você estiver, como você está agora. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar numa situação complicada, não importa. Deus ama você do jeito que você se encontra. Segunda coisa importante é que
Você que é cristão, você sabe que o vício é uma batalha espiritual. O diabo usa, né, os nossos desejos, as nossas necessidades, e você tem que encarar isso com muita oração, com muita leitura bíblica. Você tem que olhar para isso como uma batalha espiritual que você está enfrentando. Terceiro, você precisa da ajuda de Deus. Certo? E Ele é a nossa esperança nesse momento. Por mais que a gente tenha a ajuda dos homens, a ajuda dos médicos, a ajuda dos tratamentos, mas Deus, Ele é extremamente importante nesse momento, porque somente Ele pode nos dar força, nos dar graça, para nos libertar dessa situação que nós estamos vivendo. E eu quero encerrar dizendo para você o seguinte, que você precisa confessar para Deus o seu pecado desse vício que você tem. A Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a iniquidade. Então, a esperança para mim, a esperança para você, creia no poder de Deus, creia no poder da palavra de Deus e que o Espírito Santo de Deus lhe dê entendimento e compreensão nesse momento para que você possa se libertar disso que tanto lhe machuca e lhe maltrata. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida.